boa tarde. Tudo certo com o senhor? Só para te passar um orçamento aqui, mais ou menos, de como é que a gente vai trabalhar, tá? E te explicar algumas coisas também, justificar algumas questões e para te conseguir entender melhor até como é que a gente vai fazer esse nosso chatbot. É, Aqui nesse documento eu estruturei bem organizadinho como é que vai funcionar o trabalho, tá? Então, aqui a gente tem o nome da minha empresa de soluções de automação, também a gente faz desenvolvimento de sites, né, que é a Rocket Zone. No nosso escopo de projeto, a gente vai desenvolver o bot SDR para o WhatsApp, né? Então a gente vai qualificar os leads. Então o lead vai lá, como a gente tinha comentado, né, vai dizer se ele tem uma dor, aonde é essa dor e o bot ele já vai automaticamente qualificar. E a gente também vai realizar uma integração com o CRM, né, que a propósito você ainda não tem, mas a gente vai, com base na melhor proposta, a gente vai integrar com algum CRM que fique bem fácil de utilizar, né. E a gente vai ter esse bot SDR para WhatsApp e o bot SDR para, não seria o SDR, né, mais para interação, para o Instagram, né, que o objetivo é interagir com comentários, com as mensagens no direct, qualificação de leads também, e levar os nossos clientes para o WhatsApp, né? Que a propósito era isso que você tinha me repassado, que o objetivo era que do Instagram eles entrassem em um contato com o WhatsApp, né? Para a gente conseguir qualificar eles. Aqui eu já fiz uma listagem de coisas que a gente vai usar, ferramentas que a gente vai usar. Então, o ManyChat, não sei se o senhor já ouviu falar, mas isso aqui a gente vai usar para a gente trabalhar com o teu Instagram, tá, doutor? Então, fazer essa interação com os leads, respostas a comentários, respostas no direct. Não sei se é tua ideia também, mas a gente pode fazer um trabalho para TikTok, que eu sei que o senhor tem TikTok, e a gente consegue também com essa ferramenta interagir com os nossos leads, tanto no Instagram quanto no WhatsApp. De CRM eu pensei no Zapier, né? Um CRM bem legal para a gente utilizar, ou se não tem alguns outros, dependendo do que você preferir. O ClickUp é um deles. O N8N, que seria para a gente realizar nossas automações. Eu vou demonstrar aqui para o senhor como é que funciona. E passando mais, a gente vem para a questão de cobranças, tá? Como é que vai funcionar? Eu fiz na modalidade da automação em si, então eu vou te cobrar pelo desenvolvimento do bot, né? Eu vou te orçar pelo desenvolvimento do bot, que teria o desenvolvimento do bot de WhatsApp, o desenvolvimento do bot para Instagram, integrar com o CRM, a taxa única de WhatsApp, que é para a gente integrar, e o treinamento e a documentação de como funciona eu vou incluir nesse valor, já não vai ter mais nada para você se preocupar na questão de treinar alguém para trabalhar com esse chatbot. E a gente vai ter uma mensalidade. Como é que funciona, doutor? Por que a gente tem que ter uma mensalidade? Funciona da seguinte forma: quando a gente faz esse tipo de automação, por exemplo, uma automação para o WhatsApp, ela tem que ficar em uma VPS, que é o que a gente chama de um servidor virtual privado. E a gente tem uma mensalidade desse servidor. Então, para ele conseguir ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, rodando 100% sem interrupções, a gente tem que pagar esse servidor virtual. Por quê? Se a gente deixasse rodando no nosso computador, toda vez que a gente desligasse o computador, interromperia a funcionalidade do bot. Então ele não ia funcionar com o computador desligado. Por isso que a gente tem que ter esse servidor, tá? E a gente também tem incluso nisso a mensalidade do ManyChat, né? Como é que funciona? O ManyChat ele é uma ferramenta e como eu sei que o senhor tem bastante cliente, a gente vai ter que ter uma solução mais personalizada. Então, como você pode ver aqui, ó, uma mensalidade de uma ferramenta como o ManyChat, ela é cerca de R$ 150 para conseguir atender bem esses clientes que a gente vai trabalhar. E esse aqui, para você conseguir ter uma noção, é o software que eu utilizo para fazer as minhas automações, tá? Esse aqui ele é um exemplo
de um fluxo de agendamento também e um fluxo SDR para a PagLuz, que é a empresa que eu trabalho com o Matheus Vanin e mais um outro sócio. Esse fluxo ele funciona da seguinte forma, tá? Ele é ativado toda vez que uma pessoa manda mensagem no WhatsApp. Posteriormente, ele salva os dados desse cliente no banco de dados, se ainda não existe. Se existe, ele só realiza a interação. Caso o usuário envie um áudio, o bot faz a transcrição e entende o que o usuário está falando. Caso ele envie uma imagem, ele também entende a imagem. Então ele consegue interagir de todas as maneiras, tá? Posteriormente, a gente faz o envio desses dados recebidos para a inteligência artificial. A inteligência artificial ela já está treinada, a gente chama isso de um agente RAG, né? O que seria um agente RAG, doutor? Ele pega uma base de dados e com base naquela base de dados ele vai trabalhar, ele vai ter a sua personalidade, a sua persona. Então aqui a gente treinou essa inteligência artificial para ela agir de tal forma. Que forma é essa? É qualificar os leads da PagLuz, lendo imagens, respondendo o cliente de tal forma, prevenindo o envio em massa de muitas mensagens. E a gente tem também aqui uma funcionalidade de cadastrar reuniões automaticamente no Google Calendar. Não sei se futuramente você também gostaria de implementar uma função dessas, mas a gente também consegue, tá? Então a gente consegue, com base na conversa entre cliente e inteligência artificial, cadastrar uma reunião automática no Google Calendar. Então, por exemplo, no seu contexto, poderia ser talvez uma consulta. O cliente conversa pelo WhatsApp, ele já define, ele já agenda a consulta automaticamente e isso já cai lá no teu Google Calendar. Ou a gente pode ver também se caso o senhor use outro software. E aqui no final, a gente tem também a divisão de mensagens. Então, para não ficar tão aparente que é uma inteligência artificial, a gente subdivide as mensagens. Então, por exemplo, o bot mandou oi, tudo bem. Ele já corta e ele já manda como se fosse outra mensagem. Então, ele subdivide essas mensagens. E a gente também não tem aquele problema de, por exemplo, a cada mensagem que o cliente mandar, o bot responder. Então, ele espera um tempo, ele espera 10, 15 segundos, o quanto a gente definir, para que ele responda várias mensagens de uma vez só. Não fique aquele negócio engessado, muitas mensagens por vez, tá? Então, doutor, só para a gente ver aqui como é que funciona, tá, o nosso bot na prática. Esse aqui ainda continua sendo o exemplo da PagLuz, tá? Mas eu mandei 2 áudios para ele e se apresentando. Ele me respondeu, se apresentou também, pediu como podia me ajudar. Eu mandei mais algum áudio questionando algumas dúvidas. Ele explicou que a PagLuz oferece soluções que podem reduzir até 30%, enfim. Pediu se eu podia agendar a ligação, se ele poderia agendar a ligação de um consultor para explicar. Eu mandei mais 2 áudios falando que sim, que poderia. Aí ele me questionou e pediu se poderia, pediu para eu passar o nome, o telefone, o e-mail e mais alguns dados pessoais. Eu passei esses dados, inclusive esqueci do endereço, mas posteriormente ele me lembrou disso, ele agradeceu os dados, me questionou novamente sobre o endereço, aí eu enviei e perfeito. Ele, com todas essas informações, cadastrou uma reunião para que futuramente um consultor entrasse em contato com a gente, tá? E no final ele agradeceu. Obviamente esse comportamento ele é totalmente modificável, né? Se a gente quisesse que ele atuasse de outra maneira, a gente especificaria e ele atuaria sim. Um exemplo seria como o seu agente SDR atuará, de uma forma totalmente diferente, né? Fazendo SDR e tudo mais. Eu espero que o senhor tenha entendido, eu acho que ficou claro, pelo menos algumas informações pelo vídeo. Se acaso o senhor não entender algo, a gente pode marcar uma conversa para eu te explicar melhor algumas coisas. Mas qualquer dúvida é só o senhor me chamar. Beleza? Muito obrigado, doutor. Abração.